E sobre este assunto, a gente vai agora para a entrevista do dia. A entrevista do dia. E na entrevista do dia hoje temos mais uma vez a participação da professora e cientista política Priscila Lapa. Doutora Priscila, um prazer voltar a conversar com a senhora aqui no programa, viu? Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade. Doutora Priscila, com essa decisão dos deputados de aprovar esse aumento aí no fundo partidário, o Brasil passa a ser o líder no ranking dos países que gastam mais dinheiro público com campanhas eleitorais. Há necessidade de todo esse montante mesmo, doutora? De forma nenhuma, né? Quando veio a ideia de se construir um fundo público, né, um fundo eleitoral para financiamento das campanhas, tinha-se alguns objetivos em mente. O primeiro dele era equalizar melhor a competição, né, fazendo com que os candidatos pudessem competir numa relação de maior igualdade, né, que não houvesse tanta discrepância, campanhas muito ricas e campanhas muito pobres. Isso daria uma maior competitividade aos candidatos que tinham menos recursos. Por outro lado, também se queria acabar com a interferência das empresas privadas na gestão, né, que passada a eleição, aqueles que financiavam as campanhas iam em busca de tirar aquele dinheiro que foi investido, né, e muitas vezes a corrupção estava ligada, né, a essa relação que se estabelece entre o público e o privado. E o terceiro elemento, o terceiro objetivo que se tinha em mente ao criar o fundo eleitoral era justamente o barateamento das campanhas, torná-las mais baratas, já que seriam financiadas agora com recursos públicos. Pelo que a gente pode fazer um balanço dessa experiência, a gente já passou uma eleição presidencial e uma eleição municipal com esse formato, a gente sabe que não houve, no final das contas, nenhuma dessas três coisas. Talvez não reduzir um pouco a participação dessas grandes empreiteiras, por exemplo, mas a gente está muito longe de ter uma campanha completamente limpa, condições de igualdade. O que agora se faz é uma coisa mais encoberta. E, no final das contas, essa questão do barateamento das campanhas também ficou como peça de ficção, né? De fato, não se concretizou. Então, aumentar o fundo eleitoral para dizer que agora as campanhas vão ficar, né, tão mais baratas, isso é uma democratização do processo, não faz nenhum sentido, porque o sentido seria o inverso. Se você reduzir ainda mais os gastos de campanha, né, como uma demonstração de que as pessoas que estão ingressando na política estão ingressando com a ideia mais republicana, né, de construir o bem comum e não de tirar proveito de nenhum tipo de situação. Um outro grande problema é a distribuição desses recursos, né? Só o PT e o PSL, por exemplo, ficam com 600 milhões cada um desses repasses. Como deveria ser feita essa distribuição, doutora? E, por exemplo, não só os partidos menores, como os candidatos também menores de um mesmo partido, acaba sofrendo aquela má distribuição, ou seja, não é feito da forma correta. Na essência, a ideia inicial seria fazer com que todos tivessem acesso a um montante justo, né? E não, por exemplo, concentrar todos os recursos ali em um único candidato ou em um único partido e os demais ficarem a ver navio, né? Como diz. Isso, a gente tem aí uma competição completamente desigual. O que acontece? A gente utiliza como critério no fundo partidário, que é aquele fundo fixo que os partidos recebem, que também é recurso público, e para o fundo eleitoral, bem como para outras questões, né, do nosso sistema político, a gente utiliza como critério o tamanho das bancadas, ou seja, a quantidade de representantes que cada partido tem no Congresso Nacional. Acaba que o rio vai correndo para o mar, né? Porque quanto maior a bancada, mais recursos ela recebe no ciclo eleitoral seguinte. E a tendência é que quem tem mais recursos consiga eleger o maior número de candidatos. Então a gente vira um ciclo, né, vicioso, né, de você direcionar recursos para quem já tem recursos. E acaba que o financiamento dos partidos menores, de candidaturas estreantes, né, de pessoas que vêm de grupos que não são grupos políticos consolidados, tem muito pouco acesso a esses recursos. Agora, uma vez que o financiamento público foi instituído, isso deveria ser completamente revisado. Os critérios de distribuição, o próprio critério de distribuição dentro dos partidos, né? Cada partido cria sua própria regra de distribuição e, uma vez criada a regra, ele segue e ele publica essa regra, né, e o TSE vai julgar depois, fazer o acompanhamento a partir daquilo que o partido escolheu, ou seja, é critério completamente dos dirigentes partidários fazer a distribuição desse dinheiro dentro dos seus redutos, dentro do seu território ali partidário. Isso é muito injusto também, isso já foi queixa
de muitos candidatos que estavam estreando, que não tinham muita relação próxima com os dirigentes partidários, e comigo. Eu fiquei com a menor aprovação. A aprovação não seguiu nenhum critério mais justo, né, de transparência e tudo mais. E a população, no final das contas, é que perde tudo isso, porque o processo não é aperfeiçoado, os resultados acabam sendo sempre os mesmos, e a gente está aí direcionando muito recurso público para algo que poderia ser muito mais enxuto, né, muito mais equilibrado. Repercutiu durante todo o final de semana o fato de alguns deputados governistas que se declararam contra o fundão terem votado a favor. Só que me parece que na hora da votação estava atrelado à questão da LDO, né, da Lei de Diretriz Orçamentária. Não houve a desvinculação na votação, o que gerou esse impasse e que acabou repercutindo na internet. De fato, esses que criticavam ou melhor dizendo, o fundão e votaram a favor da LDO, estavam votando para aprovar também um fundo eleitoral. Eles têm razão quando dizem que foi porque votou de forma separada. Acabou gerando uma confusão isso aí, não foi, doutora? Muito confuso, né? Isso é sempre claro, isso não é à toa. Em política não tem nada que não tenha nenhum tipo de intenção, né? Isso foi intencional, a ideia era justamente deixar a coisa confusa mesmo, para que depois os atores que fossem responsabilizados pudessem dizer, eu não tive culpa, não foi questão minha, porque a gente sabe que quando os políticos decidem que vão fazer de uma determinada forma, eles podem sim, né, tomar essa decisão se for uma decisão majoritária. Então, na verdade, isso é uma desculpa, né? Aquela história, desculpa justificativa sempre vai ter. Agora, não é justo com a população que, independente disso, a gente não está falando de 1% de aumento, de 2%, a gente está falando de 192% de aumento na criação de um fundo, que envolve a responsabilidade de todos que estiveram ali, que podiam, de alguma forma, fazer diferença. Então, o caminho mais transparente de fazer isso era, de fato, desvincular, mas não foi feito dessa forma, com essa intenção, justamente de ficar uma coisa camuflada, de ficar uma coisa meio no suspense, né, no ar, e as pessoas poderiam dizer, não era minha intenção, não me puna. É uma maneira que o ator está dizendo assim, não foi escolha minha, mas toda escolha política é uma escolha individual, é uma escolha dos atores, e cabe sim a responsabilização perante o eleitor, né, das pessoas entenderem. Se as pessoas quiserem aceitar essa desculpa, elas podem aceitar, né, e não punir esse responsável. Agora, a gente no nosso dia a dia toma decisões e a gente acaba sim sendo punido por elas, né, a gente acaba pagando o preço das nossas escolhas, sem sombra de dúvida, né? Então, se nós como indivíduos temos que arcar com as nossas escolhas, porque os atores políticos têm que ser sempre isentos disso, né? Aí vem Sou eu, você também. Aí vem o presidente e diz que vai vetar. A gente sabe que mesmo ele vetando, os deputados derrubam o veto e no final das contas tudo isso passa. No momento em que a gente vive uma crise sanitária enorme, no momento em que eles alegam que não tem dinheiro, por exemplo, para colocar ou implantar o voto auditável, porque iria gerar despesa, e no momento dessa crise toda que nós estamos atravessando, eles aprovam isso na maior facilidade que lhe é peculiar, e no final das contas, como a senhora disse, quem perde com isso somos nós que teremos que arcar com as consequências, não é, doutora? Isso, falta dinheiro para tudo, né? Falta dinheiro quando a gente vê aí toda essa investigação que a CPI está fazendo para a questão das vacinas, falta dinheiro para saneamento básico, falta dinheiro para melhorar o ensino nas escolas, né, com essa questão da realidade digital, mas sobra dinheiro para fazer campanha eleitoral, né? Então, essa questão do voto impresso, para mim, essa cobrança de que o voto seja auditável, ela é inócua, porque o voto já é auditável, né? Essa ideia de que vamos investir mais no sistema eleitoral para que ele seja mais seguro, nesse momento não faz também o menor sentido. Agora, o presidente ele tem a prerrogativa de pagar o preço dessa escolha, né? De também, se ele decidir vetar e se indispor com a base, ele arcar com essa escolha, e se ele decidir, né, manter, ele também saber, ele está tendo que fazer essa escolha entre os seus eleitores diretos e os seus eleitores indiretos, que são os parlamentares da sua base. Né? Se ele veta, ele acaba se indispondo com os parlamentares, e indiretamente ele também se indispõe com o eleitor, ou ele se indispõe diretamente com o eleitor, né, dizendo que, vou manter, não tive culpa, e vamos ver até que ponto isso cola. Mas esses são os momentos em que o cidadão tem que estar mais atento, né? A gente gosta muito de falar mal dos políticos, agora a gente tem os nossos políticos de preferência e, né, aqueles que são inimigos mortais, mas a gente está muito atento, e é nesse momento que a nossa ira, a nossa indignação, ela pode fazer a diferença, que é a hora de pressionar
em relação a essas coisas. Quem acha que o seu parlamentar poderia ter agido diferente nessa situação tem que ir lá e cobrar. E cobrar do presidente também, porque, na verdade, o que os atores políticos têm que entender é que todas as decisões deles são passíveis de responsabilização. Sim, não existe decisão política isenta e eles precisam arcar com as escolhas que fazem, né? Nesse dia a dia. Essa é a grande hora de mostrar a grandiosidade ou não, né, de um determinado político e o compromisso que ele tem de fato com a coisa pública. Professora Priscila Lapa, muito obrigado pela sua participação. Uma ótima tarde para a senhora, viu? Para vocês também. Uma boa semana a todos. Conversamos, portanto, com a cientista política Priscila Lapa aqui no programa Pernambuco no Ar.